dia a todos os amigos de Ideal Espírita. Vamos orar. Pai de infinita bondade e amor, Jesus, nosso Mestre e Irmão maior, agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido, por todas as oportunidades que nos oferece para nosso aprendizado e crescimento espiritual. Rogamos, Senhor, permita que os bons espíritos estejam conosco, orientando-nos e envolvendo-nos em vibrações amorosas que nos fortalece a caminhada. Permita, Senhor, que a Tua luz e a Tua paz envolva todos os corações. Que assim seja. Drogas. Como o espírita deve proceder? A questão da drogadição é complexa, devido ao tratamento ou enfrentamento ser difícil e causador de muito desgaste e sofrimento. O uso de drogas pela humanidade vem de milênios. Nas sociedades de outrora, o uso de drogas deveu-se aos rituais religiosos, à busca de prazer ou simplesmente por razões culturais. O culto a Baco, por exemplo, quando na antiga Roma, nas festividades em honra ao deus do vinho, dos prazeres e da fecundidade, o álcool na forma de vinho era a droga por todos usada. Toda a festa era consagrada ao vinho e às orgias. Vem desta época o termo bacanal e outros correlatos. E hoje, na atualidade, quais são os motivos que levam o ser humano a fazer o uso de drogas? Ainda permanece quase os mesmos como no passado, adicionando-se muitos outros. Existem inúmeros motivos, uns mais frequentes, outros mais raros. Tratemos dos motivos mais comuns. Antes de tudo, precisamos afirmar que droga é toda substância que seja capaz de alterar o funcionamento do organismo por ações químicas, com ou sem intenção benéfica. Os remédios vendidos na farmácia são chamados de drogas, pois alteram quimicamente o funcionamento do nosso organismo de uma forma benéfica, logicamente, quando administrados corretamente. Podemos dividir as demais drogas em dois grandes grupos: as drogas lícitas, aquelas que seu uso é tolerado pela sociedade, não existindo leis que proíbam o seu consumo. Essas drogas têm o seu consumo até estimulado por propagandas nas diversas mídias. Elas são o tabaco, o cigarro, o charuto, o álcool, na cerveja, na cachaça, no uísque, vinho e tantos outros produtos. As drogas lícitas são as que seu consumo é proibida por lei. O motivo que leva o homem ao consumo de drogas é a busca do prazer, ontem como hoje. O prazer temporário é fugaz, proporcionado pela droga é o que busca o ser humano. Este é o motivo mais citado, inclusive por especialistas no assunto. Mas, se nos aprofundarmos na análise, veremos que não é o único. Um segundo motivo é que os que aceitam passivamente as drogas podem sentir a necessidade de socialização, de ter amigos e ser aceitos por eles. É a necessidade de conectar-se com o outro, os outros, de fazer parte de um grupo, buscando ser aceito por este. Na adolescência, quando na busca de aceitação e afirmação, o jovem pode tentar copiar o comportamento do bando, em que tenta se inserir, para ser aceito e até mesmo se destacar nele. E o que dizer daqueles que se servem dessas substâncias com a intenção de fazer-se menos tímidos, de mostrarem-se mais simpáticos e audaciosos, principalmente em face das conquistas amorosas? Quem nunca ouviu alguém dizer que queria tomar um gole para criar coragem? Ou que vai tomar ou fumar algo para ficar mais alegre e aproveitar a noite? Um outro motivo
bem infeliz este. É a influência da própria família. Sabe-se que desde o nascimento, a criança cresce imitando os pais em tudo. É por isso que nos surpreendemos quando vimos o filho de nosso conhecido com os mesmos tiques, os mesmos modos, a mesma entonação de voz e sotaque que seus pais. Eles imitam tudo, inclusive os comportamentos não recomendáveis, como o consumo de drogas. Não é raro ouvirmos de pais que eles molham a chupeta da criança na cerveja para que ela não passe à vontade e saiba como é. Outros familiares justificam a oferta às crianças dizendo que preferem que bebam ou fumem em casa do que na rua, na companhia de estranhos. Assim, não só ensinam, como também estimulam o consumo em seus filhos, suas crianças, espíritos ainda sem a posse integral de sua personalidade, dessa forma, plenamente influenciável. Um último motivo vamos explanar dentre tantos possíveis. Existem aqueles que consomem substâncias que alteram o organismo para fugir da realidade, num processo similar à automedicação. Buscam a fuga de uma realidade por eles vivida que julgam insuportável ou incômoda. O sofrimento interno da pessoa que faz que ela procure a drogadição como uma espécie de refúgio, ainda que momentâneo. Até mesmo nas letras de canções populares ouve-se: "Por favor, eu preciso beber alguma coisa rapidamente", ou "Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer", ou ainda, ela se pica para esquecer seu passado de tristezas. A família tem um trabalho importantíssimo, preventivo, inviabilizando dentro de suas possibilidades tais motivos. Além dos motivos citados e tantos outros, ainda existem os fatores condutores ao consumo. Esses fatores encorajam, estimulam, quase arrastam o indivíduo, ao menos, experimentar. Identifiquemos alguns dos fatores condutores. Primeiro, nossa cultura é permissiva com o consumo de drogas. Em algum evento cultural ou esportivo, frequentemente se tem álcool na forma de bebidas refrigerantes servindo à vontade. Quantas festas infantis se comparece em que se oferece cerveja e outras bebidas para os adultos, à vista da criançada? Já ouvi várias pessoas dizerem que uma festa sem bebida alcoólica não é festa. Outra, acompanhando essa permissividade cultural, ainda temos a pressão do marketing. Lembram-se quando um maço de cigarro era apresentado por um rapaz muito bonito, cercado de mulheres de biquíni e com o slogan efusivamente anunciado: "Ao sucesso"? E aquelas festas na praia, onde corpos jovens passam dançando em prática de esportes, sorrindo sempre, e cada um com um copo na mão? Pressão da mídia, pressão da sociedade, pressão dos que querem lucrar com isso. Eis um terceiro fator. Aqueles que se deleitam na drogadição querem companhia e fazem tudo para convencer o indeciso. Vamos mais além. Até mesmo nossas companhias espirituais, já não tendo corpo, ainda querendo continuar a sentir as sensações que sentiam nele, as sensações do consumo, imantam-se a nós, como verdadeiros sanguessugas, sorvendo as emanações do álcool, do tabaco e do tóxico, por nós consumido e induzido por eles. É dever do espírita informar aos jovens sob sua guarda sobre os fatores condutores, para que fiquem advertidos e saibam se defender quando um desses fatores se apresentar e atuar. Nesse momento histórico, podemos afirmar que é quase impossível privar nossos filhos ou os jovens da nossa família do acesso e da chance de experimentar o consumo das drogas, lícitas ou ilícitas.
Nesse ponto, é importante ressaltar o papel preponderante da educação, a preparação realizada pelos pais para que seu filho, ao se deparar com essas situações, tenha base para enfrentá-las. A pergunta é: após as primeiras experiências, qual será o próximo passo? O contato na nossa sociedade atual com as drogas, de uma forma genérica, é inevitável. Então, em que momento isso passa a ser um problema? O problema existe quando a presença e o consumo passam a ser aceitas pelos nossos como um fato normal. Este é um sinal de alerta. O perigo já se agrava quando a conduta da pessoa causa efeitos ruins em sua vida, na sua família e no meio em que se vive. É muito grave quando o consumo passa a ser mais constante e cada vez mais sem controle. A partir disso, pequenos detalhes no cotidiano da pessoa passam a sofrer alterações, degradações em vários campos da vida: na saúde, no trabalho, nas finanças, nas relações pessoais, nos estudos, no sexo, na relação com a espiritualidade, etc. Tudo o que já foi falado podemos observar todos os dias ao nosso redor. Agora podemos perguntar: por que algumas pessoas bebem uma taça de vinho em uma festa, outras bebem alguns poucos copos de cerveja no final de semana, enquanto outros necessitam beber todos os dias e vivem buscando ocasião para isso? A resposta imediata a essa pergunta é: alguns apresentam inclinação, predisposição ao consumo do álcool, ao consumo do tabaco, ao consumo do tóxico, e outros não têm essa inclinação. Muitas pessoas fumam, bebem ou experimentam a droga apenas uma vez e não se ligam se nunca mais repetirem tal experiência. Outros, ao contrário, nunca mais interrompem o seu consumo. A diferença entre essas pessoas é que uns apresentam inclinações físicas, podemos considerar genéticas, e outros inclinações mentais, digamos, espirituais, para esse uso, e fazem dependentes de uma maneira mais ou menos rápida. Muitos exibem aquele sorriso de confiança dizendo: eu gosto de beber ou fumar, mas não sou dependente disso, paro quando eu quiser. Infelizmente, não há disponível nas farmácias, nos hospitais ou nos templos religiosos nenhum teste que indique inequivocamente a dependência química. É de opinião geral que o fato de parecer existir uma predisposição material para o vício implica necessariamente a nulidade do desequilíbrio do espírito, desequilíbrio que favorece a aproximação do vício. A causa física, vista pelo lado científico, dizem muitos, destrói os argumentos das tradições, das religiões tradicionais, a fraqueza da alma, da influência perturbadora de entidades maléficas, demoníacas, arrastando-nos ao mal e aos vícios. O Espiritismo comparece e apresenta a ferramenta que permite reconciliar o discurso essencialmente materialista do cientificismo com o discurso pleno de simbolismos mal entendidos da religião. O Espiritismo, como ciência, não menospreza o sentimento religioso na intuitiva identificação e tentativa de aproximação à divindade. Tampouco o Espiritismo, como religião, nega a ciência em cada um de seus aspectos, sustentando-a e auxiliando-a, reconhecendo a sua incompletude em sua eterna busca do conhecimento. Como então relacionar e aproximar a inclinação física, genética ou material, da inclinação espiritual no conceito religioso? Na realidade, não são explicações conflitantes, nem explicações distintas. Podemos afirmar que tais explicações são, por assim dizer, complementares. A inclinação genética nada mais é
que a consequência da inclinação espiritual do próprio indivíduo, que este carrega de outras encarnações. O corpo físico é um efeito causado pelo espírito que o habita. Todas as características apresentadas pelo corpo-mente são inseridas na sua formação pelo espírito que dele se utilizará como instrumento de desenvolvimento. É, portanto, a consequência de uma alma em desequilíbrio, as imperfeições registradas no corpo físico. O médico, ao examinar o dependente químico, certamente tentará administrar medicamentos no intuito de sanar ou amenizar o desequilíbrio bioquímico apresentado. A tradição religiosa indica multiplicar a devoção do comparecimento mais assíduo às práticas religiosas. O Espiritismo considera os dois lados do tratamento, o material e o espiritual. Ele entende que o desequilíbrio orgânico não é a causa da disfunção, mas sim o seu efeito de uma alma adoentada que já apresentava essa anomalia, talvez antes mesmo de reencarnar. O tratamento que o Espiritismo aconselha e apoia é o uso de medicamento adequado, indicado pela autoridade médica competente, em paralelo com a mudança de postura, dos costumes, a busca de uma nova significação para a vida. Isso deve ser feito com a valiosa ajuda dos psicólogos. Além disso, deve-se procurar o equilíbrio das energias espirituais e promover o encaminhamento dos companheiros espirituais equivocados, tão doentes quanto a pessoa viciada, através da terapia do passe, da fluidoterapia, da dedicação à prece e ao esforço do autoaperfeiçoamento. A proposta espírita para o tratamento da drogadição não é outra senão a união dos esforços científicos da medicina e da psicologia com os esforços religiosos no trabalho de aproximação da espiritualidade superior, encaminhando a nós outros e aos espíritos equivocados. Ainda há que citar um fator muito importante, antes essencial: o poder da vontade. O Livro dos Espíritos, livro básico da codificação espírita, organizado por Allan Kardec, apresenta ao Espírito da Verdade graves questionamentos sobre o assunto. Na questão 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ao que os Espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Percebendo quão difícil é para o ser humano esse assunto, estranhando a resposta sobre a facilidade de se enfrentar nossas más inclinações, vamos observar a pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Respondem os Espíritos: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muitos satisfeitos ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Sem a real vontade do enfermo, a doença não se afastará. Sem a vontade férrea do espírito, a enfermidade não se extinguirá. O procedimento indicado para todo espírita é, antes de mais nada, através da educação dos jovens, procurar afastar os motivos os quais arrastam uma pessoa às drogas, informar sobre as drogas, suas características e perigos, contrapondo-se aos fatores indutores ao consumo.
Apoiar a pessoa nas fases de insegurança e perturbação, sempre contando com a prece e a elevação da vibração espiritual, aproximando-se de quem pode nos aconselhar e ajudar em momentos como esses. Quando o perigo do vício já estiver próximo, sem tardança, oferecer ao enfermo o socorro médico, o psicológico e o espiritual. Mas, acima de tudo, ampará-lo incondicionalmente com as ferramentas do amor e da caridade, buscando fortalecer sua vontade, acostumada a ser fraca, para que ele potencialize toda a ajuda recebida da ciência e da religião na libertação da causa de seu sofrimento e conquistar o alívio da cura, leve primícia da felicidade integral que certamente virá para todos nós. Vamos orar para que o ser humano ultrapasse essa condição de ser equivocado, inclinado à enfermidade da drogadição. Muito obrigado a todos. Senhor Jesus, ante os tempos aflitivos que atravessamos, não imploramos misericórdia no intuito de afastar os sofrimentos que rodeiam nosso viver. Não pedimos tratamento exclusivo ou diferenciado na aplicação das leis divinas. Pedimos para nós, para nossos entes queridos, para nosso país e para a humanidade inteira, hombridade, coragem e sabedoria, para enfrentarmos o caminho a percorrer, aceitando os obstáculos e tirando dessa experiência o máximo de ensinamento que pudermos colher para nosso desenvolvimento espiritual. Que assim seja.